Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Saúde Fora da Caixa, do podcast Um Médico Além do Jaleco. O nosso podcast está bombando, gente. Nosso primeiro episódio bateu recorde de visualizações aí no podcast. Segundo episódio está saindo na sequência, também com grandes expectativas. E hoje eu recebo a nossa terceira convidada, doutora Helena Malnati, que é cirurgiã bariátrica, e que, além disso, assim como eu, trabalha bastante na internet com criação de conteúdo. Aliás, um conteúdo maravilhoso. Quem ainda não segue a doutora Helena precisa seguir. Vocês que têm dúvidas sobre cirurgia bariátrica ou quem já é bariátrico, vale muito a pena acompanhá-la, porque a gente tem ali acesso a muita informação científica, de verdade, e que faz total diferença na vida das pessoas. Vou convidar a doutora Helena para entrar aqui na sala. Vamos lá. Muito bem. Helena, muito bem-vinda em primeiro lugar. Hello, André. Eu tenho que te agradecer muito pelo convite, tá? Tô achando o seu projeto fantástico e eu adorei essa história de médico além do jaleco. Porque a verdade é que o jaleco é só uma parte pequenininha de quem a gente é, né? Então, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada pelas palavras, né? E estou super à disposição aqui para ajudar e para esclarecer no que eu puder, tanto em relação à cirurgia bariátrica quanto em relação às mídias sociais. Show de bola, meu bem. Helena, e para a gente já começar te conhecendo um pouquinho melhor, que é algo que eu acho que é super importante, porque isso que tu fala em relação ao jaleco é muito sério, né, cara? Eu acho que a gente, como médico, depois de alguns anos atuando na prática clínica e tal, a gente vai encontrando o nosso jeitinho de ser médico, né? Quem é o André médico? Quem é a Helena médica? E aí, além de te apresentar para a gente, fala para mim, por que tu decidiu trabalhar com cirurgia bariátrica? Vou te falar a verdade, verdadeira. Na época da residência, eu fiz muita bariátrica, né? Eu trabalhava num serviço, me formei num serviço que fazia muito bariátrica, mas eu não gostava, só cá entre nós, tá? A verdade é que essa história da bariátrica foi me conquistando aos poucos. O que aconteceu? Eu me formei e alguns professores me convidaram para trabalhar com eles. Então, de 4 trabalhos que eu saí da residência, 3 eram em cirurgia bariátrica. E aí, né, como a gente está se formando, a gente não tem muita opção, a gente vai para onde a maré leva. Eu achava, na época da formação, que eu queria trabalhar mais com câncer, pela transformação que o tratamento proporciona. Só que foi ouvindo as histórias dos pacientes que tinham feito a bariátrica, eu fui percebendo que a transformação é muito maior, porque a pessoa, claro, que tem um câncer que é tratado, é muito bom, mas o melhor para essa pessoa é voltar à vida que ela tinha antes. E na bariátrica é uma vida completamente nova, muito melhor do que a anterior. Cada história foi me conquistando. E aí sim, a gente, né, eu fui começando a estudar mais e gostar mais e me aprofundar mais e resolvi ficar nessa área mesmo definitivamente. Então, não foi uma escolha muito assim anterior e planejada, não. Foi mais uma história de amor que foi nascendo e crescendo. Que legal. Nossa, a gente tem isso super em comum, tá? Sabe que quando eu comecei a estudar nutrologia, eu já estava fazendo mestrado, eu saí da graduação direto para o mestrado, porque eu sempre gostei muito de pesquisa científica e tal. E aí, quando eu entrei na formação de nutrologia, era com o objetivo de cuidar de mim, porque eu pesava naquela época 128 quilos e estava prestes a fazer uma cirurgia bariátrica, já tinha usado balão intragástrico e não tinha tido um bom resultado. E aí eu pensei, cara, eu vou estudar esse negócio, eu sempre fui muito inteligente, CDF, assim, de me dedicar a estudo e tal, e pensei comigo, se eu estudar isso, talvez eu consiga, de fato, me tratar, né? Mas eu queria mesmo era ser gineco naquela época. Cheguei a prestar prova de residência, ia entrar na residência de gineco, e aí, da mesma forma que tu, assim, durante a formação eu fui vendo que, cara, eu acho que isso aqui faz sentido, de eu levar a minha vivência para as pessoas, e eu acho que é isso que a gente fala quando a gente vai além do jaleco, né?
E aí, entrando um pouquinho no mundo da bariátrica aí, Helena, eu acho que é legal a gente aqui como médico começar a ter uma linguagem muito mais acessível e realista em torno da cirurgia bariátrica com as pessoas. Eu acho que é um tema super polêmico. O meu público no Instagram é um público que tem muita dúvida sobre isso. Meus pacientes no consultório têm muita dúvida sobre isso. Eu faço pré-operatório, pós-operatório de bariátrica, tenho um sistema de acompanhamento para pós-operatório dos meus pacientes que a gente entende que a bariátrica é o melhor caminho, assim. E eu acho que a gente podia começar a falar das indicações. Eu acho que a indicação de uma cirurgia bariátrica vai para muito além da indicação clínica. Ela passa por conhecer esse indivíduo, por ter uma visão mais ampla da saúde dele e entender que naquele momento, como bons médicos, o benefício está sendo maior do que o prejuízo previsível, assim, né? Então, fala para a gente um pouquinho da tua visão sobre as indicações de cirurgia bariátrica. Então, vamos lá. Deixa eu só começar quebrando logo aqui, né, um padrão e um mito, porque quando a gente começa a falar de indicação de cirurgia bariátrica, eu não sei se vocês que estão assistindo sentiram. O André é um médico super atualizado e especializado, que, em princípio, não tem preconceito contra a cirurgia, indica a cirurgia, mas olha quantos medos, quantas coisas ele teve que explicar antes para falar, vamos falar de quem pode fazer a cirurgia? Já prevendo a recepção de vocês aí desse lado, né? Então, mesmo quando a gente está num ambiente seguro, a gente precisa ter dedos para falar sobre a bariátrica, né, André? Então, por isso que eu acho que é tão importante esse tema que você está trazendo. Total. A gente tem indicações clássicas de livro, dos artigos, né? Em novembro passado, a gente teve uma atualização das diretrizes internacionais, onde foi categorizado quais são essas indicações, né? Em relação ao IMC, em relação às comorbidades, que a gente pode até falar sobre isso, mas eu acho que o que o André quer é saber, tá bom, esse paciente tem um IMC de 35, mas ele precisa fazer a cirurgia? Esse paciente tem o IMC de 30 e tem diabetes, ele precisa fazer a cirurgia? Quando que é a hora desse paciente falar assim, quero operar, tá na hora? Não é isso, André? Exatamente isso. Então, porque dependendo até da genética da pessoa e da raça dela, o peso tem um significado maior ou menor, tanto na saúde quanto na qualidade de vida. Que qualidade de vida também é saúde, né? Mas vamos supor aqui, vamos falar aqui, né? Uma mulher americana, negra, com IMC de 35, é muito provável que ela esteja dentro da média, que ela não tenha nenhum problema de saúde, nenhum problema de locomoção, nenhuma dor, nenhum problema metabólico. Isso é da constituição dela. Já uma japonesa, com IMC muito menor, com peso muito menor, ela já pode ter complicações, dor, ela pode ter dificuldade, ela pode ter um diabetes, um pré-diabetes. Então, quando a gente fala da indicação da cirurgia, a gente precisa avaliar todo esse histórico, né? E não só o peso, nem só o IMC, que a gente sabe que o IMC, que é essa fórmula que a gente divide o peso pela altura ao quadrado, é uma fórmula baseada em homens belgas na década de sei lá quanto, acho que na década de 50, com mais ou menos 30 anos. Então, não é uma coisa para todo mundo. O Arnold Schwarzenegger... O Arnold Schwarzenegger tem um IMC super alto, mas é músculo, não é obesidade, né? Então, as pessoas precisam ser avaliadas de acordo com a história delas, a composição corporal, as queixas e as tentativas de tratamento anteriores. Tudo isso tem que ser avaliado. E a hora que a pessoa fala assim, é agora, estou decidida a fazer cirurgia, o que geralmente está envolvido? Então, é uma pessoa que tem muita dor, é uma pessoa que às vezes não consegue se higienizar mais sozinha, é uma pessoa que está tendo dificuldade de mobilidade, é uma pessoa que está, por exemplo, com refluxo,
uma incontinência urinária, uma dor no joelho, né, que já fez outros tratamentos e não funcionou. Então, isso vai ser, né, esses pequenos pontos dentro de um todo, de uma história, vai ser aquele momento que a pessoa vai falar assim, já fiz outros tratamentos, não funcionou, e agora, a partir disso aqui, eu não estou dando conta mais. Não estou mais conseguindo lidar com a minha saúde, não estou conseguindo mais ter qualidade de vida com esses sintomas. E aí, a pessoa procura cirurgia. Nós, médicos, né, temos que olhar, avaliar, acolher essas queixas antes de falar. Você tem indicação, você não tem indicação. Porque é muito comum, André, que o primeiro médico que essa pessoa vai procurar não vai ser o cirurgião. É muito provável que essa pessoa vai conversar com a ginecologista dela ou o cardiologista dela, né? Ou o endócrino, que já acompanha por outros motivos, ou o ortopedista, que já acompanha por outros motivos. A pessoa vai lá no ortopedista, está com dor no joelho e fala, doutor, eu estou pensando em fazer a cirurgia bariátrica. Se esse doutor tiver o discernimento de falar, pode ser uma opção, vamos procurar o cirurgião para ver se é a sua indicação ou não, ele não precisa saber a indicação, né? Ele só precisa acolher e falar, pode ser que seja uma opção, né? Porque se ele já falar assim, não, vai fechar a boca, vai fazer exercício que resolve, ele já vai colocar uma barreira gigante. E as pessoas já têm suas próprias barreiras, seu próprio medo, seus próprios preconceitos. Então, a gente não pode ser mais uma barreira nesse tratamento, né, André? Total, Helena. E eu acho que a gente tem alguns pontos aqui que eu queria pontuar da tua fala que eu acho que são muito importantes. O primeiro deles é a gente, de uma vez por todas, entender que a condição de obesidade é uma condição de doença crônica e, como tal, precisa de tratamento com evidência científica. A gente não fala de uma jornada de superação. A gordofobia e a pressão estética são tão danadas dentro da nossa sociedade que, ao mesmo tempo que a gente critica as pessoas por estarem acima do peso, a gente critica todo e qualquer tipo de tratamento que ela busca. E aí o paciente que chega hoje dentro do meu consultório, seja, hoje eu trabalho muito no online, eu basicamente atendo online, eu faço um dia de consultório presencial, e o resto é só consulta online mesmo. E os meus pacientes que me procuram, mesmo com todo o meu cuidado, geralmente eu vou falar de cirurgia bariátrica depois de um ano de tentativas e de ajustes medicamentosos e de ver que a coisa não está indo e tal. A primeira vez que eu falo de cirurgia bariátrica, acho que em 100% das vezes, o meu paciente me odeia por alguns dias. É nítido, assim, é nítido. Ele fica, a cara, o rosto muda, a forma como ele se expressa muda, ele fica triste, ele fica decepcionado comigo, inclusive, como se eu tivesse assinalando assim um certificado de derrota, um certificado de fracasso. Desistindo, exato, exatamente isso. Tem uma história em específico de um paciente que me procurou faz um tempo, já acho que 2018, 19, assim. Era um paciente com IMC de 50 e poucos, várias comorbidades já presentes, e ele chega no consultório e fala, André, eu vim te procurar, primeiro porque eu sei que tu já foi um homem com obesidade, e eu espero de ti um tratamento mais humanizado, porque o último médico que eu procurei me indicou uma cirurgia bariátrica. Como se o fato de o colega indicar uma cirurgia bariátrica fosse uma falta de humanização dentro do atendimento dele. Provavelmente o colega não soube se relacionar muito bem com o paciente, que a gente sabe que isso é bem comum com pessoas que convivem com obesidade, infelizmente. Resumo da história, eu não falei nada a respeito disso naquele momento. A gente fez 1 ano e meio de tratamento clínico sem sucesso, cirurgia bariátrica sob minha indicação do jeito correto, assim. E hoje é um homem com uma qualidade de vida muito melhor, exames todos normalizados, a vida se resolveu. E eu achei muito interessante o que tu traz em relação ao IMC, e atravessa um outro assunto aqui, mas que eu acho que é muito importante que a gente comece a falar disso. Eu não sei se tu tens lido, recentemente saiu uma matéria no Medscape falando a respeito da mudança, inclusive do nome obesidade, né? Que a gente provavelmente vai ver nos próximos anos os critérios diagnósticos e o nome dessa condição mudando. Um dos nomes que eles citam como uma possibilidade é ABCD ou ABCDE, eu não me recordo bem agora, mas que a gente teria outros critérios para além do peso. E eu acho isso fantástico e fundamental, porque a gente que está na prática clínica
sabe que o índice de para sensibilidade quanto para especificidade. Eu, por exemplo, sou um homem com uma obesidade grau 1, em teoria, o que não é muito coerente quando eu olho para o restante dos fatores da minha saúde, assim, né? Então, eu acho que mudar esse panorama de engessar muito a condição de doença metabólica, a condição de doença do peso, só ao peso e à altura, é super importante. E olhar para esses outros critérios é fundamental para também não ser negligente. Porque aqui uma provocação que eu te deixo. Quantos pacientes a gente não deixa de salvar e de melhorar a condição de vida por não abordar a cirurgia bariátrica? Isso é negligência médica, isso inclusive é crime se a gente for parar para pensar, né? Nossa, muito bem colocado. Agora, em junho, eu fiz uma atualização do curso de Harvard, foi online, né? O Obesity, o Blackburn, né? Treating Obesity, né? Tratando a obesidade. E nesse curso, nenhum dos professores estava usando mais a palavra obesidade. Estavam usando duas expressões para adiposidade, né? E os sintomas relacionados ao excesso de massa, de volume, e outras à síndrome metabólica, né? Então, a parte inflamatória da adiposidade. Então, isso já está mudando, né? Mas, quando a gente chega num congresso de cirurgia bariátrica ou num congresso da ABESO, por exemplo, né? De endocrinologia e obesidade, a gente ainda ouve em todos os cursos e palestras, professores se relacionando e mencionando os pacientes com obesidade como obesos. Apesar da gente já ter há anos, né, artigos e editoriais das revistas pedindo para que haja uma mudança nessa linguagem. Os artigos não aceitam mais que esteja esse tipo, né, de referência ao paciente que tem obesidade. Porque, assim como nós somos médicos além do jaleco, né, as pessoas que têm obesidade, elas não são uma doença. A gente já passou por isso em outros problemas de saúde, como AIDS era aidético, câncer era canceroso, né? E a gente já teve essa mudança, essa transição. Na obesidade, a gente ainda está passando por isso. E isso é muito importante. A linguagem importa muito, né? E isso a gente ainda está precisando melhorar e aprofundar aqui no Brasil, entre os profissionais de saúde, antes de exigir que a população tenha uma postura diferente. E eu acho que aqui tem um ponto muito relevante. Eu estou começando a minha tese de doutorado agora aqui na saúde coletiva da Federal de Santa Catarina, e eu vou trabalhar justamente com a gordofobia, a pressão estética dentro da área da saúde como causadora de morte, piora de saúde, piora de qualidade de vida, tentando trazer essa discussão para o cenário nacional. Infelizmente, as sociedades médicas, e aqui eu falo mais da sociedade que eu participo, que é a Associação Brasileira de Nutrologia e também o Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida, que são os congressos que eu frequento, os grupos que eu participo, não estão olhando para isso, né, Helena? A gente está fazendo de conta que a gente não está vendo o que o resto do mundo está falando em relação a isso, assim. Nesse ano, o Congresso Brasileiro de MEV, depois de muito eu insistir, vai ter uma aula sobre gordofobia e letramento aí na relação com as pessoas que têm obesidade. Eu acho que está todo mundo cansado desse discurso culpabilizador e desse discurso que invalida a condição de saúde das pessoas, né? E eu achei muito interessante que tu trouxe aqui o cuidado na minha fala no começo, e é muito engraçado, porque se a gente fosse falar de diabetes, de hipertensão, de hipotiroidismo, de ansiedade e depressão, eu não teria que ter nenhum cuidado. Agora, quando a gente vai falar de obesidade, quando a gente vai falar de pessoas gordas, a pauta é tão sensível e acalorada que fica um pouco mais delicado, assim. E aí, uma coisa que eu queria trazer aqui para a nossa conversa e te pedir para falar um pouquinho mais, até porque eu acho que é uma informação que para a gente que é médico é bastante clara, mas para quem está nos ouvindo, talvez não seja assim. O que a gente tem de números, de informação relevante hoje em relação ao impacto da cirurgia bariátrica na redução de risco, na redução de doença? O que a gente tem visto dentro dessa área? Assim, eu vejo os meus pacientes e é visível, né, Helena?
Geralmente, o meu paciente que passa por bariátrica, eu faço acompanhamento 30, 60, depois, a cada 90 dias até fechar o primeiro ano, assim. E até porque a galera da cirurgia geralmente não acompanha esses pacientes a longo prazo, acaba ficando mais para a galera da nutrição e tal. E os meus. Isso. Eu imagino que tu acompanha. Os meus pacientes que eu indico bariátrica são pacientes com multimorbidades, geralmente com polifarmácia para controlar a glicemia, colesterol, triglicerídeo. E 2 meses depois, no máximo 6 meses depois, a melhora é muito importante dessas condições, né? Como que tu poderia falar para a gente dessas reduções de risco aí que a cirurgia bariátrica traz? Então, excelente. A gente tem 4 objetivos quando a gente pensa em cirurgia bariátrica para o paciente, tá, André? O primeiro deles é aumentar a expectativa de vida. Já tem vários estudos mostrando que a obesidade reduz pelo menos 5 anos de expectativa de vida, quando associado com diabetes, até 9 anos a menos de expectativa de vida. Então, quando você trata a obesidade de forma adequada, você aumenta o tempo de vida dela. A segunda coisa não adianta aumentar tempo sem aumentar a qualidade de vida, né? Então, tem coisas que não são muito mensuráveis através, né, das pesquisas científicas, mas os pacientes trazem. Tem alguns estudos de qualidade de vida, sim, mas são coisas, às vezes, difíceis, né, de mensurar. As pacientes, quando você pergunta o que foi a melhor coisa que aconteceu depois da cirurgia, ela fala, doutor, agora eu consigo cruzar as pernas. Agora eu vou no shopping e consigo encontrar roupa em qualquer loja. Eu vou lá naquela loja de departamento baratinha que eu nunca nem entrava e eu consigo comprar uma roupa, né? Isso é qualidade de vida. Amarrar um tênis. Eu consigo ter fôlego para namorar, né? Para os pacientes, André, isso é o mais importante. A gente, como médico, às vezes se prende nos números. Melhorou 80%, 85% do diabetes. Pessoas que fazem a cirurgia com menos de 10 anos de diabetes têm uma chance maior de remissão, né? Que seria ali, não é a cura, mas é ficar livre ali por mais alguns anos do diabetes. Então, a gente se prende nisso. Melhorou a pressão alta, diminuiu a quantidade de remédio que ele está tomando, mas o paciente, ele não é que ele só vê, mas o que ele valoriza são as melhorias de qualidade de vida. Eu consigo usar um salto que eu não conseguia mais, eu consigo subir um lance de escada, eu comecei a correr, né? Hoje, uma paciente levou na Nutri, a Nutri me marcou no post que ela levou as medalhas de corrida de rua que ela está participando agora. É uma coisa que ela tinha o sonho de fazer, mas nem imaginava que fosse conseguir algum dia. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, sim, é a melhoria das comorbidades, que são essas doenças irmãs da obesidade. Eu falo que a obesidade é aquela menina popular. Ela pode até chegar sozinha numa festa, mas quando ela fala assim, cheguei, vem galera, vem todo mundo. E são mais de 200 doenças associadas à obesidade. A gente tem mais de 13 tipos de câncer. Então, a gente está agora no Outubro Rosa, campanha, né, de prevenção e cuidado do câncer de mama. A gente sabe que a obesidade é um dos maiores fatores de risco, né, associados aí à genética do câncer de mama. Então, tratar a obesidade diminui a incidência de um câncer primário e até diminui a incidência da recidiva do câncer. Tem o de mama e tem mais 13. Então, terceiro ponto. O quarto ponto, André, é a perda de peso, o peso da balança, né? Ele, na verdade, é uma consequência do tratamento da obesidade. Não necessariamente ele é a causa de todas essas melhorias, né? A gente sabe que tem uma relação grande aí entre peso, né? Mas por quê? Por causa dessas doenças da adiposidade, tanto de volume e peso, quanto de processos inflamatórios. Então, aqui, muitas vezes as pessoas ficam fixadas aqui. Quanto de peso vai perder? Não precisa perder todo o excesso de peso, não precisa ficar magrinho. O objetivo da cirurgia não é ficar magrinho. Muitas pessoas se enganam ou se decepcionam. Muitas pessoas julgam quem faz a bariátrica por esse resultado estético visual, que não é o objetivo maior.
da cirurgia. É uma consequência desejável, mas é uma das consequências, né? Então, a gente tem essas 4 coisas que são muito importantes, que a gente tem que reforçar esse tipo de educação com o nosso paciente para que ele entenda, né, os resultados no futuro. E eu acho que é interessante também a gente entender que o tratamento de uma doença crônica passa necessariamente por um acompanhamento, né? Ontem eu atendi uma paciente, por coincidência, a gente está gravando hoje, eu a atendi ontem. Ela é uma paciente super querida já há bastante tempo. E quando ela começou o tratamento comigo, faz 3 anos, ela tinha um IMC bem aumentado, ela passou por uma perda de 30 e poucos quilos. A gente não utilizou nem medicação no tratamento dela. Eu fui aplicando princípios de medicina e de estilo de vida com ela, entrevista motivacional, fez acompanhamento comigo e com a minha equipe interdisciplinar, teve um resultado excelente. Faz uns 18 meses que a curva de peso dela voltou a subir. Ela foi diagnosticada com transtorno depressivo grave, com transtorno de humor bipolar, passando por várias situações na vida, algo de amotivacional por conta dessas condições mentais dela. E ontem, ela, depois de alguns meses, voltou no consultório, bastante desesperançosa e com vários sintomas psiquiátricos bem presentes. Eu estou discutindo o caso com a psiquiatra, inclusive, e tal. E na minha tentativa de falar sobre a possibilidade de primeiro tratamento medicamentoso e depois cirurgia bariátrica, quando eu toco no assunto da cirurgia bariátrica, ela diz assim, nem bem assim, nem fala desse assunto. Eu não vou ficar refém de tomar um monte de remédio para o resto da minha vida. E aí eu olhei bem para ela e falei assim, fulana, por que tu tá me falando isso? Ah, porque eu sei que se eu fizer cirurgia bariátrica, primeiro, que eu já tenho as minhas condições mentais e a cirurgia bariátrica é fator de risco, e a cirurgia bariátrica é fator de risco para várias condições graves aí de doença mental e tal e tal. E segundo, que eu vou ter que ficar tomando um monte de cápsula para o resto da vida e aí não sei o quê, nananã. E aí eu parei, olhei para ela assim, eu abri os exames dela, inclusive, eu falei, fulana, tu te deu conta que a gente está suplementando algumas vitaminas porque tu tem deficiência nos teus exames já há algum tempo? A gente já está tendo que suplementar B12, D e ferro, e eu não sou médico de forçar suplementação, não, eu só suplemento nutriente quando tem indicação formal, quando tem deficiência verdadeira nos exames. Mas a realidade é que a maior parte das pessoas que eu atendo hoje, de fato, tem alguma deficiência nutricional, se não várias deficiências nutricionais. E aí, Helena, como que é esse papo? E aqui eu te trago essas 2 dúvidas dela para a gente conversar. Primeiro, existe evidência de fato da bariátrica aumentando as condições de saúde mental a longo prazo? Até porque a gente sabe que não é nenhuma de rosas, a gente não está aqui para defender a bariátrica como uma solução absoluta, ela tem seus prós e contras com certeza, por isso que a individualidade é importante. E além disso, esse papo da suplementação no longo prazo, qual que é a tua visão dessas 2 coisas? Me conte. Vamos falar primeiro do que é mais simples, que é a suplementação. É verdade. Todas as pessoas que fazem cirurgia bariátrica precisam de suplementação para a vida toda. Esse ponto não tem discussão, sabe? E como você falou, antes da cirurgia, pessoas, inclusive sem obesidade, têm muitas deficiências nutricionais. Hoje, a alimentação média da população não é muito rica em nutrientes, né? Então, a gente precisa várias vezes, em vários momentos, suplementar, e isso não tem problema nenhum. Depois da cirurgia, essa suplementação tem que ser rigorosa. Ponto final. Não temos discussão sobre isso. Ah, mas vou ter que tomar vitamina a vida toda? Vai. Bom, o que você está escolhendo? Você está escolhendo entre, né? Como é que você está nesse momento agora, que a gente está conversando, e a gente está conversando sobre a possibilidade de uma cirurgia? Por que a gente está falando dessa possibilidade? Qual que é o propósito? Né? Então, você veio com queixas de dificuldade de mobilidade, de dor, de refluxo, de incontinência urinária, de varizes, de inchaço nas pernas, de falta de ar quando conversa, né? Você me fala que você não consegue comprar roupa, você me fala que você não tem coragem
de ir a eventos, né, porque você está sofrendo com excesso de peso. A gente tem esse lado aqui. E a gente tem o outro lado, que é tomar vitamina. É uma escolha, que você pode escolher uma coisa ou outra. Não tem certo ou errado nisso. Né? Perfeito. Não tem certo ou errado nisso. É uma escolha que você vai ter que fazer. E eu acho que um ponto relevante nessa tua fala, antes de tu me responder a outra pergunta que eu te deixei, é a gente também entender que, primeiro, o aporte nutricional dos nossos alimentos, mesmo quando a gente faz boas escolhas, está cada vez pior. Nosso solo, principalmente aqui no Brasil e nas grandes cidades, está com uma qualidade muito ruim e a gente tem tido dificuldade de conseguir bons níveis nutricionais, mesmo se alimentando de alimentos, em teoria, saudáveis. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é, mais uma vez, a terapêutica de peso entrando aqui como uma solução milagrosa e uma jornada de sucesso. Às vezes os pacientes me falam assim, mas eu vou ter efeito colateral? Daí eu sempre respondo, cara, não é chazinho para emagrecer. É um tratamento medicamentoso de uma doença grave que aumenta o teu risco de mortalidade muito. Então a gente tem que entender que as condutas que a gente toma são levar benefício além do prejuízo. É um cobertor curto mesmo. O que é melhor? Qual que é a melhor solução? E aí a tua analogia de todos os problemas que tu elenca versus a suplementação de micronutrientes como um possível empecilho é maravilhosa, porque eu acho que esse é o caminho, é a gente entender que, cara, qual que é o problema de tomar um suplemento de vitamina ou de aplicar uma vitamina B12 uma vez por mês, se isso vai fazer tu viver mais e muito melhor. E a história da depressão e da ansiedade, o que tu pensa disso? Então, primeiro, rapidinho, André, a gente falou várias vezes da obesidade como uma doença, né? Por que a gente fala que a obesidade é uma doença? Por que não é uma condição estética? Por que não é uma condição do corpo como a cor da pele ou a cor dos olhos? Então, a gente tem que pensar que doença mata, doença piora a qualidade de vida, né? Doença traz outras consequências aí além dela. E a obesidade tem todas elas. A obesidade, ela não diminui a expectativa de vida só porque ela tem outras doenças associadas. Não. Ela por si só, pelo processo inflamatório das células todas, aumenta o risco de morrer. Ela piora a qualidade de vida em diversos níveis. E ela tem todas aquelas 200 doenças associadas, comorbidades que vêm junto com ela. Então, é doença. É doença. Aí, quando a gente fala das condições mentais que estão relacionadas ou não, a gente tem que ver que tem doenças mentais, né, transtornos, que pioram ou causam a obesidade, e tem doenças que são pioradas pela obesidade. Então, vamos falar aí de doenças ou transtornos mentais que são fatores de risco para a obesidade? A gente sabe que TDAH é fator de risco, a gente sabe, né, começando bem leve, a gente sabe que bipolaridade e as medicações para bipolaridade causam obesidade, são fatores de risco. Para esquizofrenia, idem. Depressão e ansiedade são fatores de risco e o tratamento delas pode piorar a obesidade. E a obesidade é fator de risco e é fator de piora para várias delas. Quando inclusive, a gente vai... alimentares também, né? Inclusive os distúrbios alimentares. A compulsão alimentar, quando a gente fala de compulsão alimentar, as pessoas acham que é sinônimo, obesidade e compulsão alimentar. Não. Tem 80% das pessoas que têm compulsão alimentar vão desenvolver obesidade. Mas das que têm obesidade, aproximadamente 30% têm compulsão. Então, tem uma relação próxima, mas não é causa e efeito direto. Né? Perfeito. Então, vamos lá. Aí a gente tem uma pessoa que tem obesidade, que tem uma chance grande de ter outras doenças associadas, né? E ela faz a cirurgia bariátrica. Tem algumas condições que vão melhorar. Aquelas relacionadas ao estresse oxidativo, à inflamação crônica, vão melhorar. Aqueles sociais relacionados à dificuldade de relacionamento, né?
vão melhorar. O que pode piorar? Pode piorar algumas relações que têm a ver com o corpo, com a sua autopercepção, algumas condições, por exemplo, vou citar aqui, tá? Um exemplo que é talvez até bem pesado, mas que acontece não tão raramente. Algumas mulheres desenvolvem obesidade inconscientemente como um fator de proteção para uma relação de abuso que ela sofreu na infância. Depois da cirurgia, talvez ela tenha que lidar com essas situações que ela não estava lidando antes, que ela estava se protegendo com aquele corpo, né? Então, isso pode acontecer e pode aflorar. Algumas depressões que não têm relação, né, com a obesidade em si, até mais as genéticas, podem não melhorar. Às vezes, a gente ouve alguns relatos sobre suicídio e alcoolismo. O que a gente tem sobre isso, tá? O alcoolismo, né, ou o uso abusivo de substâncias, né, e de álcool, pode aparecer mais frequentemente em pessoas com alguns fatores de risco. Homens, pessoas que não têm uma rede de apoio estruturada, pessoas que já bebiam antes e jovens, né? Então, o que a gente vê acontecer às vezes? A pessoa não tinha uma vida social anterior, passa a ter uma vida social mais ativa. Essa vida social, muitas vezes, tem a bebida alcoólica ali como pano de fundo. Aquela pessoa não sabe lidar com situações, bebe o álcool, fica mais altinha e começa a usar isso de forma mais contínua, né? Qual que é a sensibilidade maior da cirurgia bariátrica nesse caso? O álcool, ele fica, digamos assim, mais tóxico depois da cirurgia, porque ele é absorvido mais rápido, sobe mais rápido. Toda droga que tem um efeito rápido, ela é mais viciante, tá? Então, quando a gente identifica uma pessoa que tem, antes da cirurgia, essa sensibilidade, essa suscetibilidade maior, não é que ela não possa operar, é que ela precisa ser orientada e cuidada para que não desenvolva esse tipo, né, de abuso, tá bom? Qual foi a outra coisa que eu falei? Suicídio. Suicídio não tem evidência também, tá? De aumento do número de suicídios. A gente sabe que pessoas que têm depressão têm um risco maior de cometer, né, uma automutilação ou uma tentativa de autoextermínio. E isso pode acontecer depois da cirurgia bariátrica? Pode. Por quê, gente? Porque a cirurgia bariátrica não resolve todos os problemas da vida de ninguém. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as expectativas que são criadas, né? A pessoa que tem depressão precisa continuar seu acompanhamento, seu tratamento. E uma pessoa que não tinha depressão antes, ela pode desenvolver depressão ao longo da vida. E isso não precisa ter uma relação com a cirurgia, tá? Então, a gente tem que observar todos esses fatores antes de colocar a culpa, né, na cirurgia bariátrica. Toda vez que a gente vai falar de cirurgia bariátrica, é sempre assim. Ah, mas e tal pessoa que voltou a engordar? Ah, mas e tal pessoa que ficou desnutrida? Ah, mas e tal pessoa que, de repente, até morreu de uma complicação da cirurgia, né? Tudo bem. Não é que essas coisas não aconteceram e a gente não está passando, né, querendo tapar o sol com a peneira. Mas e todas as outras que deram certo, que se deram bem? Qual que é o índice real de complicação e o de sucesso, né? Então, a gente sabe que o índice de complicação de uma cirurgia dessas é tipo 0,1%, de 1 a 3 em cada 1.000 cirurgias. Então, a gente está falando de 999 que deram super certo, que as pessoas estão super bem, melhoraram qualidade de vida, diminuíram o risco de morrer, estão aí dançando, sorrindo, malhando, comendo bem, e a gente está deixando de beneficiar essas pessoas, como você falou, até correndo risco, né, de negligenciar o tratamento quando a gente tem tantos benefícios.
E eu acho que é importante a gente falar, quando a gente fala da cirurgia bariátrica e desse conceito da obesidade como doença também, Helena, que apesar de a gente entender que a obesidade é uma doença, a gente não deve incentivar a visão de que o corpo gordo é problemático. A gente teve um consenso muito legal de 2020 que reuniu várias sociedades médicas do mundo, inclusive a sociedade do Brasil só tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. É um consenso que fala sobre redução do estigma de obesidade no mundo, assim. E que é o primeiro documento médico, a primeira diretriz médica que eu tive acesso, pelo menos, que fala de gordofobia, de pressão estética e do quanto isso está associado com a piora da condição de peso das pessoas. E é muito fácil aqui dentro da internet, a gente que fala dessa pauta, ser cancelado, como eu brinco às vezes, né? Porque, de repente, as pessoas acham que a gente está querendo dizer que pessoas gordas não podem existir, ou que toda pessoa gorda é doente, ou que toda pessoa gorda tem que fazer cirurgia bariátrica. E não é sobre isso. Eu, inclusive, eu saí dos meus 128 quilos, e eu tenho uma história muito louca com isso, porque eu saí dessa condição e eu fui para 70 quilos e fui diagnosticado com anorexia. E aí eu comecei um caminho inverso de tentar entender onde que era esse lugar. Até por isso a minha pauta em torno do peso é bem diferente da pauta óbvia, né? Eu falo, por exemplo, de alguns pacientes que não querem perder peso. Por que não? Porque se sentem bem da forma como estão e tá tudo bem. E a gente pode construir saúde para além disso, né? A saúde não é só o peso. A gente tem estudos que mostram que a construção de um estilo de vida saudável é o fator mais importante para a prevenção de morbidades e para o aumento da mortalidade, em alguns estudos até mais do que a perda de peso. A gente tem estudo que compara grupos populacionais que passam por um processo de mudança de estilo de vida, pessoas com obesidade, e aí eles comparam as que emagreceram e as que não emagreceram. Porque às vezes eu posso estar sendo super saudável, mas minha taxa metabólica basal é 1.500 calorias, eu estou todo dia batendo no 1.600, no 1.800, no 2.000, eu não vou emagrecer, eu vou ficar com peso estável. E aí esses estudos mostram que essas pessoas têm uma grande melhora também de mortalidade, de morbidade, qualidade de vida, redução de doenças mentais e outros vários fatores. E entender que as pessoas gordas podem sim existir é importante. E que quando necessário, quando entenderem, como a gente já falou aqui, que a balancinha do benefício e do prejuízo está valendo a pena, a gente tem as medicações e a cirurgia bariátrica como uma alternativa, e por isso a mudança do nome também, né? A mudança dos critérios, para a gente parar de achar que o simples fato de eu estar ali no IMC de 30 às vezes, que é o IMC, o 30, para quem não está acompanhando esses números, gente, eu vou até dar um contexto aqui, porque a gente está falando do IMC e a gente não falou disso. 25 a 30 de IMC a gente tem sobrepeso, acima de 30 a gente tem obesidade, até 35 grau 1, depois 35 a 40 grau 2 e depois o grau 3 ou a obesidade mórbida, que eu não gosto muito desse nome, mas é como aí as classificações chamam, né? E é importante que a gente entenda que às vezes a pessoa está gorda e a pessoa pode sim ser saudável, mas existe um limite de a gente entender isso e até questionar o que é saúde, né? Eu entendo com os meus pacientes que a saúde vai para muito além do peso e dos exames, né, Helena? Tem muitas outras coisas que influenciam a saúde das pessoas, né? André, até em doenças muito mais graves, o paciente tem que conhecer sua doença, o seu prognóstico e fazer a escolha do tratamento. Então, se a gente fala, por exemplo, de câncer, o paciente pode escolher não tratar, mesmo sabendo que ele vai morrer em 2 meses ao invés de 2 anos. Não pode escolher? Um paciente que tem uma alergia, ele pode escolher tomar o antialérgico ou não tomar. Ele pode escolher viver numa casa cheia de bichinho de pelúcia ou não. Ele só precisa entender as consequências das escolhas que ele faz. Então, quando a gente fala em relação ao tratamento da obesidade, primeiro, o formato do corpo não define a saúde. A gente pode ter um paciente, por exemplo, como você falou aí, deu um exemplo, que saiu de 150 quilos para 110. Esse paciente que perdeu 40 quilos, a pessoa que olhar para ele vai falar, essa pessoa é gorda, essa pessoa tem excesso de peso, tá? Mas essa pessoa que perdeu 40 quilos e está pesando 110, provavelmente vai ter uma saúde muito melhor do que uma pessoa que
pesava, de repente, 90 e ganhou até 110, né? Então, o olhar, né, o que você vê, não quer dizer que essa pessoa tem uma saúde melhor ou pior. Outra coisa é a questão da atividade física, né? Muitos pacientes chegam e falam, doutora, cheguei lá no ortopedista com dor no joelho e ele falou, vai malhar. Ele não me ouviu. Doutora, eu malho há 5 anos. Sou super frequente, sou super disciplinada. Adoro. Né? E a pessoa, por olhar o corpo, julga se ela tem tal comportamento ou não tem. Isso tem que acabar. Né? Não é porque a gente está falando de uma doença, que essa doença precisa ser tratada para ter melhoria, que a gente está falando que essa pessoa precisa ser excluída da sociedade. Então, uma pessoa que sofreu um acidente e teve uma lesão na coluna, e hoje é cadeirante, ela tem uma condição especial. Ela tem uma condição que necessita de cuidado. E o que a gente faz para essa pessoa? Adapta a sociedade a ela. Uma pessoa que não enxerga precisa de adaptações. Não é porque ela não enxerga que ela vai ser excluída. Ah, mas ela não escolheu isso. E se essa pessoa que machucou as costas estava dirigindo bêbada? Ela não merece ser incluída na sociedade porque ela se colocou numa situação de risco? Não dá para a gente colocar esse tipo de julgamento ou esse tipo de questionamento. A gente precisa incluir as pessoas. Então, a pessoa que tem obesidade, ela precisa ser incluída. Como? Com assentos maiores, com passagens maiores, com cadeiras que suportem seu peso, com corredores adequados, né? Com assentos de toalete adequados, né? São várias formas que a gente pode incluir essas pessoas. Nas academias, né? Nos parques, essas pessoas precisam ser incluídas. Todas as pessoas, em todas as condições, precisam pertencer verdadeiramente à sociedade. Se ela vai escolher tratar ou não tratar esse problema, é uma opção dela. E ninguém tem que dar palpite em relação a isso, a não ser as pessoas para as quais ela pedir opinião, sendo médico, sendo familiar, sendo amigo do coração ou sendo só uma pessoa que você está passando pela rua. E tem mais um ponto interessante quando a gente fala de escolher, né? Eu tenho um outro quadro aqui no podcast que é o de boca aberta, em que eu conto histórias que deixam as pessoas de boca aberta, contada por pessoas que não aguentam mais ouvir falar que é só fechar a boca. Porque se tem uma coisa que gente gorda ouve por aí é que era só fechar a boca, né? Então são histórias reais dos meus e das minhas pacientes e também da galera aqui da internet que me escreve por e-mail e por direct, contando os causos aí da vida. E uma das coisas que eu vejo acontecer muito é essa coisa de a gente culpabilizar, de a gente achar que a escolha, que a pessoa escolheu estar assim. E eu adoro rebater essa afirmação com um caso bem fácil. O meu companheiro é o famoso magro de ruim. A criatura, mulher de Deus, come. Raiva, dá raiva. E aí que é muito fácil, acho que isso já explica toda a minha fala, né? Não dá para a gente dizer, gente, a gente tem estudo falando que em torno de 70% das pessoas com obesidade têm genes que favorecem o aumento de peso. É óbvio, é uma doença multifatorial e passa, sim, pela construção de um estilo de vida saudável, que é a única opção, com bariátrica, com medicação, sem bariátrica, a gente vai ter que olhar para esse estilo de vida e construir algo sustentável, coerente, realista, com visão de longo prazo. Que pode ter uma pizzazinha no final de semana, que pode ter uma cervejinha de vez em quando, mas que precisa, em pelo menos 90% das refeições, ser muito saudável, muito nutritivo, para que a gente, de fato, alcance um bom resultado em termos de perda de peso. E aí, aproveitando que eu falei de pizza e cerveja aqui, já encaminhando para os nossos finalmente, fala para mim, Helena, uma dúvida que muitos pacientes me trazem no consultório, e eu imagino que a gente vai ter bastante bari ouvindo aqui o nosso podcast. Fala para a gente um pouquinho mais de dumping. A gente tem o dumping precoce, o dumping tardio, e é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender e dificuldade de lidar com isso. Acho que seria legal se tu pudesse
como tu está imersa na prática clínica da bariátrica, comentar um pouquinho para a gente do que é o dumping e por que ele acontece. Gente, primeiro, quem não é bariátrico, né, ouve a gente falando algumas coisas aqui e fica assim, que P é essa, né? Porque quem faz bariátrica, eu falo que é como se mudasse para um país diferente. A linguagem é diferente, né? A cultura é diferente, a alimentação é diferente, é tudo diferente. E aí, quando você ouve essa palavra dumping, né? O que é isso? Isso é perigoso? Dá medo, né? E quem quer fazer a cirurgia bariátrica, de novo, eita, mais uma coisa que pode dar errado, né? Então, o dumping é uma sensação muito ruim que as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica podem ter, dependendo do que elas comem. Agora, não existe uma fórmula quem vai ter, quem não vai ter. Metade das pessoas vão ser sorteadas para ter essa coisa ruim, metade vai ser sorteada para não ter. As que têm, queriam não ter. As que não têm, queriam ter. E aí a gente vai entender por quê. Qual que é a comida que pode causar essa sensação muito ruim? As comidas muito ricas, muito concentradas em açúcar ou em gordura ou nos dois. Então, o rei do dumping é o sorvete, aquela casquinha do McDonald's, que é gordura e açúcar, né? É o campeão dessa sensação. O que é essa sensação? O que a pessoa, quando está tendo dumping, pode sentir? Geralmente pode sentir um suor frio, pode ter uma tremedeira, pode ter aceleração do coração, pode ter até diarreia. E aí, o que faz? Gente, não faz nada, espera. Por que isso acontece? Depois da cirurgia, pode ter um desvio do intestino ou não, pode ter só uma redução do estômago, mas o fato é que, independente da técnica, a comida vai chegar mais rápido no intestino e de uma forma menos processada do que antes da cirurgia, que a comida ficava parada lá no estômago, misturando as substâncias e ia caindo bem aos pouquinhos no intestino, de gota em gota. Então, depois da cirurgia, essa passagem é mais rápida. E aí, o intestino, que não está adaptado a receber tudo assim, concentrado, né, pode fazer igual numa reação de uma infecção alimentar. O que é essa reação? Ele quer diluir aquilo ali. Para diluir aquilo ali, ele rouba a água do corpo e taca ali no intestino para diluir aquela comida que está muito concentrada. E aí, quando ele faz isso, rouba essa água, acontece essa queda de pressão, que é essa sensação de mal-estar muito intensa, tá? Essa reação, ela é autolimitada e costuma passar em alguns minutos. Pode ter, né, essa diarreia ou não, e ela passa. Agora, a gente tem uma outra consequência mais a longo prazo, né? Algumas horas depois dessa refeição, e agora a gordura não é tão importante, é mais o açúcar refinado que pode desencadear essa reação que é parecida, esse mal-estar que é parecido com o do dumping. Só que ao invés de vir 15, 20 minutos depois da refeição, ele vem 1h30, 2 horas depois da refeição. As pessoas chamam isso de dumping tardio. Hoje a gente tem uma linguagem, uma outra, né, denominação, que é a hipoglicemia reativa, né, tardia. Então, o nome, né, hipoglicemia tardia reativa, já explica um pouco melhor o que acontece. Então, vou precisar falar um pouco aqui de substâncias, né, e de biologia para a gente entender essa hipoglicemia que acontece depois, tá, André? Então, perfeito. Quando você come açúcar, a glicose no sangue sobe. E essa glicose alta no sangue desperta no pâncreas a produção de insulina. Por quê? Porque a glicose no sangue faz mal, né? O diabetes não é a glicose no sangue alta? Então, o corpo não quer deixar a glicose no sangue. A insulina, que é liberada pelo pâncreas, vai abrir as portas da célula para a glicose entrar. Então, pensa no recreio de uma escola, toca o sinal, todas as crianças entram para a sala e aquele corredor fica vazio. Então, era a glicose no seu sangue, entrou tudo para dentro da célula e ficou vazio. Só que
o sangue sem nada de glicose também não é bom. Quando essa glicose cai rapidamente, vem esses sintomas de fraqueza. Além desses sintomas de fraqueza, de queda de pressão, pode vir também fome, irritabilidade e dor de cabeça. Então, quando cai essa glicose, da fome, da fraqueza, da dor de cabeça, da irritação, o que as pessoas costumam fazer? Comer um docinho. Inclusive, essa indicação para a pessoa que tem diabetes e faz hipoglicemia, come um docinho. Só que a pessoa que tem diabetes não tem uma produção boa de insulina, diferente de quem fez a cirurgia bariátrica e melhorou essa resposta do pâncreas. Então, aí sobe a glicose de novo, sobe a insulina de novo, cai de novo, e a pessoa fica nesse ciclo, né? É um ciclo de mal-estar, é um ciclo de má alimentação, tem consequências no corpo a longo prazo, e pior, pode ser uma das causas de reganho depois da cirurgia. Comer carboidrato, ter hipoglicemia e comer mais carboidrato para tratar essa hipoglicemia. Então, como é que a gente quebra isso? Você já tinha falado, né, André, que independente de cirurgia bariátrica ou de uso de remédio, a gente precisa, no tratamento da obesidade, ter mudanças de estilo de vida e de comportamento. Então, esses mal-estar, né, todos que a gente se referiu, vão melhorar com a alimentação. A alimentação de quem faz bariátrica, ela é especial. Ela tem que ser caprichada na proteína em todas as refeições. E isso quebra esse ciclo. Então, a pessoa nunca mais vai poder comer um docinho? Pode. Mas primeiro come a proteína, faz uma refeição direitinho, depois você come seu docinho. Dificilmente vai se sentir mal se tiver esse equilíbrio. E mais uma vez a gente fala de uma medida que, na verdade, todo mundo deveria fazer, né? A gente sempre que vai consumir um alimento com um pouco mais de açúcar, deveria acompanhá-lo de uma proteína justamente para diminuir o impacto de carga glicêmica que isso vai ter, ainda mais se a gente tem a condição de obesidade, assim como a proteína bem distribuída ao longo do dia também é fundamental para a condição de obesidade. Então, a realidade aqui, independente de bariátrico ou não, construir o estilo de vida e manter esses pilares de alimentação bem sustentados vão ser a grande solução aí para a gente conseguir construir uma nova realidade de vida, de fato, né? E por isso que você está falando, André. Pode falar, Helena. E é por isso que você está falando que a cirurgia bariátrica não é a solução fácil, né? A cirurgia bariátrica é mais uma ferramenta que a gente não está usando adequadamente, a gente não está usando suficientemente. Então, se você quer colocar um prego na sua sala para pendurar uma foto da família, você pode ir com a mão ou você pode usar o martelo. Com a mão é muito difícil dar certo, mas vai que dá, né? O martelo é a melhor ferramenta para esse tratamento. Por que você acha que é melhor ir com a mão? A cirurgia é esse martelo. Você vai precisar do prego. Você vai precisar da sua força. Você vai precisar colocar seu dedinho ali na reta, né? Para colocar essa foto da família que você quer. Então, se você quer tratar o seu excesso de peso, as suas comorbidades, a síndrome metabólica associada a esse excesso de peso, a cirurgia bariátrica pode ser a ferramenta que você está precisando. A gente sabe que no mundo todo, de todas as pessoas que teriam indicação de cirurgia, só 1% chega a fazer a cirurgia bariátrica. Só 2% chega a usar alguma medicação. Então, quando as pessoas olham e falam assim, mas estão indicando cirurgia para todo mundo. Não, estamos indicando muito pouco ainda. Muito pouco remédio. Para diabetes, 30% eu acho que da população brasileira com diabetes recebe tratamento adequado. Para obesidade, 1 ou 2%. A gente precisa melhorar isso. Com certeza, Helena, com certeza. E que bom contar com colegas atentos a tudo isso, assim como tu. É um prazer poder estar aqui para conversar contigo. Acho que o nosso diálogo vai impactar muita gente, vai conseguir levar essa informação para muitas pessoas que estão precisando pensar sobre essas alternativas e tirar um pouco dos mitos que a gente vem carregando por aí. Obrigado de verdade pela tua disponibilidade, pelas tuas excelentes falas e colocações. Eu já sabia que esse episódio ia ser sensacional, mas confesso que superou todas as minhas expectativas.
André, eu te agradeço demais. Estou à disposição para outros bate-papos. Eu tenho certeza que a gente vai sim impactar muitas vidas, porque esse seu projeto é um sucesso. Brigadão, Helena. E, gente, só para lembrar vocês que a cada 15 dias a gente libera um episódio novo aqui do quadro Saúde Fora da Caixa, sempre recebendo convidados e convidadas. Vem na sequência uma série de entrevistas com pessoas de outros lugares. Eu vou começar a viajar pelo Brasil e gravar presencial com alguns outros convidados e convidadas. E toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, a gente tem os episódios novos do quadro de Boca Aberta. A gente vai ficando por aqui e mais uma vez, brigadão, Helena. Tchau, tchau.